graça, Deus. Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, mês vazio de mim, mês vazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir, ó Pai. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, vence esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. A casa é sua, Pai, oh, é sua, Pai. Tudo que eu quero está em ti, toda minha vida eu entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu estou pelo que já fez por mim, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor.
te conhecer e prosseguir em te conhecer. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor, eu quero te ver como nunca te vi, tocar, te sentir, tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens de fazer. Quero ser segundo o teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer, Pai. Tudo que eu quero pra minha vida, Deus, pra minha vida, Pai, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer. Amém. Olá, irmãos, amigos, amados do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos da palavra de Deus, daquilo que Deus tem proposto para nós nesse dia. E eu quero dizer a você que o Senhor, como misericordioso, bondoso, piedoso que é, certamente ouve o seu coração, ouve as suas necessidades, as suas limitações. Coloque para Ele nesse dia. Eu quero pensar com você hoje sobre uma situação muito interessante, uma situação que, de uma certa forma, ela tem um apego sobrenatural do nosso ponto de vista, mas não do ponto de vista de Deus, não das atitudes do próprio Senhor. Queria pensar com você sobre aquela passagem quando Jesus ele vem andando sobre o mar, sobre as águas. O que faz com que Jesus venha andando sobre as águas? Na realidade, esse texto, esse momento na vida de Jesus, ele se dá logo depois da primeira multiplicação dos pães. Quando a gente vai lá para Mateus, Marcos e João, eles falam da multiplicação dos pães, assim como Lucas também, mas só que esta passagem de Jesus andando sobre o mar, imediatamente após a multiplicação dos pães, vai falar lá em Mateus, Marcos e João. Então, o Senhor Jesus, como muita gente sabe, como você sabe, não é? Ele multiplica poucos pães e poucos peixes para uma multidão. Logo após isso, lá no Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 15, João ele vai dizer que as pessoas, por conta disso, queriam fazer de Jesus rei, queria proclamá-lo rei. Principalmente os judeus acharam que já era o momento de Jesus assumir uma postura política. E nos escritos bíblicos neotestamentários, sobretudo, o Senhor Jesus ele vai mostrar todo o tempo que o reino dele não é deste mundo. O reino dele não é político, muito embora a política ela faça parte da nossa vida. Mas o reino dele não é político, é espiritual. Sabendo da intenção daquelas pessoas em proclamar o rei, o Senhor Jesus resolve mandar os discípulos atravessar para outra banda do mar, região de Cafarnaum, Genezaré, e ele vai para o monte orar. De uma certa forma, ele foge daquele momento em que a multidão queria proclamar um rei, levando em consideração que não era o seu objetivo, não é o seu objetivo ser um rei político, e sim, o Senhor Jesus é um rei espiritual. É aquele que, muito embora atue também na vida material de cada um de nós, é aquele Senhor espiritual, que cuida do nosso coração. E diz o texto, não é, que depois de um longo tempo, a noite foi se aprofundando e os discípulos foram em direção ao mar, e o mar ele começa a ficar agitado e os ventos começam a ficar fortes, e Jesus já na quarta vigília da noite, a quarta vigília seria em torno ali entre 3 da manhã e 6 da manhã, Jesus então vai para o mar, que já estava a aproximadamente 6 ou 7 quilômetros afastado ali da costa.
os discípulos tinham remado, mas com relação ao vento, à força dos ventos, do mar bravio, eles não conseguiram romper muito. E o Senhor Jesus, vendo toda aquela situação, vem andando sobre o mar, sobre as águas. Ao que os discípulos, os homens que estavam naquele barco, veem Jesus andando, diz o texto que eles começam a gritar, começam a se desesperar, achando que possivelmente era um fantasma. Imaginem vocês, né? Homens velhos, homens experientes, homens do mar, preocupados com um fantasma. E nesse momento o Senhor Jesus então grita para eles, fala para eles que não era um fantasma, que era ele. E Pedro, sempre o Pedro, não é? Mais afoito, fala ao Senhor Jesus: se é o Senhor, permita que eu vá ter contigo. E o Senhor Jesus então vai dizer para Pedro: vem. E é aí que eu quero entrar com você nesse texto, né, para que nós leiamos. Evangelho de Mateus, capítulo 14, nos diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir dos versículos 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tornou a ele e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Que o Senhor, meus amados irmãos e amigos, continue a abençoar essa palavra em nossas vidas. Uma palavra que promove, certamente, na vida de cada um de nós, mudança, transformação, trazendo esperança. Como eu dizia antes de lermos o texto, Pedro então resolve ir ter com Jesus sobre o mar. Se és tu mesmo, permita que eu vá ter contigo. E o Senhor Jesus disse-lhe: vem, e ele foi. E Pedro ia caminhando sobre as águas tranquilamente em direção a Jesus. No entanto, não obstante Pedro fosse um homem de mar, pescador, experiente, ele começou a olhar a força dos ventos. Pedro começou a olhar a força das águas, o mar agitado. E quando Pedro tira o seu olhar de Jesus, quando Pedro tira o seu objetivo, que era caminhar em direção a Jesus, e foca no vento, foca nas águas, foca em toda aquela situação tempestiva, ele começa a afundar. Começa a afundar. E talvez essa seja a oração mais breve que eu já ouvi. Sem muitos rodeios, Pedro vai direto ao assunto: Senhor, salva-me, porque estou perecendo. Imediatamente, diz o texto, que Jesus segurou a mão e o livrou daquela situação. E ainda chama a atenção de Pedro: por que duvidaste, homem de pequena fé? Mas não adianta nós criticarmos o Pedro, porque sabemos como é que termina essa história. Então é fácil criticar alguém quando sabemos o final da história. Mas mesmo sabendo o final dessa história, muitas vezes agimos como Pedro nas nossas vidas. Muitas vezes estamos caminhando, queridos, em direção a Jesus, estamos caminhando a passos firmes com o Senhor Jesus, com as coisas relacionadas a Deus, com a obra de Deus, com a igreja, com a religião, seja você de que religião for, sobretudo cristão.
E de repente, os ventos da vida, o mar bravio da vida, começa a nos agitar, começam a nos impressionar, e começamos a perder o foco que é Jesus. Começamos a perder o foco, o objetivo de nossas vidas, que é Jesus, porque muitos de nós achamos que o objetivo das nossas vidas são as coisas terrenas, e não são, muito embora elas façam parte da nossa vida, muito embora elas sejam importantes para a nossa vida, mas não é o nosso objetivo final. O nosso objetivo final é o Senhor, tem que ser o Senhor, porque as coisas materiais, elas são facilmente tiradas. As coisas terrenas são facilmente tiradas, perdidas, seja por questão de doença, por questões de epidemias, seja por questões financeiras, nos são tiradas. Problemas econômicos. Mas a questão espiritual, que é o que fica, não podem ser tiradas, desde que o nosso foco, o nosso objetivo, seja o Senhor Jesus. E quando Pedro, então, olhou para os problemas, quando Pedro olha para as suas necessidades, naquele momento, teve medo. Querido, o medo que paralisa é terrível. Às vezes o medo é bom quando ele nos ajuda a poupar a nossa vida, quando ele faz com que tenhamos a ideia de limites, mas quando ele é paralisador, é terrível. E Pedro começou a afundar. Pedro começou a perder o seu objetivo. E quando ele se volta novamente, quando ele acorda, ele clama ao Senhor: Senhor, salva-me, estou perecendo, estou afundando. Talvez seja esse, meu querido, o seu sentimento hoje, quem sabe. Talvez o seu sentimento seja de perda. Talvez o seu sentimento hoje seja de prejuízo, de que nada deu certo. Talvez hoje o seu foco ele esteja realmente nos problemas. Eu quero convidar você a levantar a sua cabeça, a tirar o seu foco dos problemas. Eu sei que eles estão aí, mas tira o foco. É como a gente, quando vê aqueles programas, sobretudo que falam de problemas da sociedade, de assassinato, tem programas que se especializam nisso. Em filho matando pai, marido matando esposa, esposa matando filho, mãe matando filho, esposa matando marido. E parece, quando focamos nesses programas, que o mundo acabou. Mas aquele é só um programa, existem outras coisas. Hoje, vivemos um momento que todo mundo só olha o que está acontecendo em relação à pandemia, mas as coisas, outras coisas que existem, esquecemos. Porque focamos só nisso. Eu quero hoje te pedir que levante um pouco a sua cabeça, levante um pouco o seu olhar, olhe para Jesus, e se você acha que está perecendo, clame ao Senhor. Seja você quem for: mas eu não acredito em Deus. Acredite agora. Você não acredita em Deus, mas clame, porque Ele te ouve, é o Deus que ouve a todos. Eu não sei quem é Deus, não precisa saber, clame, diga-lhe: Senhor, a exemplo de Pedro, eu estou afundando nos meus problemas, eu estou afundando nas minhas dificuldades, e eu te clamo, salva-me, e Ele te salvará, não tenha a menor dúvida. Porque o Senhor Jesus, irmãos, se nós clamarmos, Ele atende, se nós suplicarmos, Ele atende, se nós pedirmos, Ele age. Mas Pedro precisou reconhecer a sua necessidade, precisou reconhecer que necessitava de ajuda e clamou: Senhor, salva-me, mas clamou a quem realmente poderia salvá-lo. Eu não sei a quem você tem recorrido, eu não sei a quem você tem clamado, mas eu quero te dizer que se não for a Jesus, os seus problemas serão solucionados pela metade.
Por baixo, eu sei que quem tem fome precisa de comida. É fato, é notório. No entanto, só comida não basta. Nós precisamos também do Senhor Jesus. Olha que Pedro era um homem do mar. Olha que Pedro era um pescador, acostumado a nadar. Em outras passagens nós vamos vê-lo mergulhando, mas naquele momento ele teve medo. Não sei quem é você. Talvez seja um líder religioso, talvez não. Seja um líder político. Talvez você não seja líder de instituições, mas seja da sua família, da sua casa, e se não é da sua casa, seja da sua vida. E sabendo as coisas afundarem, clame ao Senhor. Talvez você não tenha intimidade com Deus para saber quem é Deus, mas eu posso te dizer que por mais adversa que pareça a situação, por mais difícil que a situação pareça, se você clamar, Deus pode solucionar. Deus pode resolver. Não sei o tamanho da sua perda, não sei o tamanho da sua dor, mas Deus sabe. Não sei porque aconteceu essas coisas com você, ou aconteceram essas coisas com você, mas Deus sabe. E se Ele sabe, Ele pode solucionar. Basta você dizer aí: Senhor, salva-me. Ponha o seu foco em Jesus. Queria aproveitar esse momento para mandar um abraço para os meus amigos, os agentes de combate às endemias. Aqui no Rio também, agente de vigilância sanitária. Alguns não gostam desse nome que eu vou dizer, mas os vulgo mata-mosquito. Esse pessoal passa a vida deles acabando com o foco, porque o objetivo é acabar com o foco do mosquito Aedes aegypti. Um abraço a essa turma que tem trabalhado, e queria lembrar você que precisa tomar cuidado ainda com a dengue, febre amarela, chikungunya, porque elas estão aí, a zika, juntamente com o Covid. Mas se não for esse o objetivo, acabar com o foco do mosquito, o foco tem que ser Jesus. Na sua vida você precisa ter foco. Quando Pedro perde o foco de Jesus, ele começa a afundar. Quando você perde o foco da sua família, você começa a afundar. Quando você perde o foco da sua profissão, você começa a afundar. Quando você perde o foco espiritual, você começa a afundar. Seja qual for o foco que você tenha perdido, clame agora ao Senhor. Senhor Jesus, salva-me, estou perecendo. E Ele, que é riquíssimo em misericórdia, vai lhe salvar, vai lhe alcançar. E diz o texto que, dado mão a Pedro, eles sobem para o barco, e quando Jesus está no barco, a tempestade então acalmou. E as pessoas olharam para ele e disseram: esse verdadeiramente é filho de Deus. Reconheceram-no como filho de Deus. E neste dia, meu amigo, neste dia, meu irmão, faça do Senhor a sua realidade, o seu Salvador, a sua âncora, e eu tenho certeza que você vai emergir. Tenho certeza que você vencerá, mas sobretudo, vencerá com o Senhor. Que Ele te abençoe rica e poderosamente. Que Ele abra o seu entendimento, o nosso entendimento, para olharmos para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Estarei orando por você nesse momento. Talvez você que tenha perdido alguém, está passando um momento de dificuldade, de luta, não é? Seja por que motivo for, nós estaremos orando. Eu vou pedir ao Senhor que abençoe a sua vida, conforte, creia nisso. Às vezes nós não temos palavras de conforto, mas Deus, que conhece o nosso coração, sabe das nossas necessidades, certamente Ele nos conforta. Oremos. Deus querido, Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por este dia. Muito obrigado por Sua palavra que nos faz caminhar, avançar, mesmo, ó Deus, em meio às lutas, às dificuldades. Que tenhamos a sabedoria, Senhor, vinda de Ti, de olharmos para o Teu Filho Jesus, aquele que nos ajuda, nos protege e nos salva nas nossas necessidades. Quero colocar ainda, Senhor, aquelas pessoas que nos ouvem, aquelas pessoas que têm assistido esse vídeo e que perderam um ente querido, um parente, aquela mãe, aquele pai, aquele familiar, ó Deus, que está de luto, está triste, aquele que não pôde de alguma forma despedir do seu ente querido. Eu te suplico, Senhor, vá ao encontro da necessidade dessas pessoas, confortando, consolando. Nós não temos a palavra adequada, nós não sabemos como confortá-los, mas o Senhor sabe, porque foi o Senhor quem os criou. E eu te peço então
que essas pessoas sejam alcançadas hoje pelo Teu poder, por Tua graça e misericórdia. Aqueles que estão enfermos, que também tenham a esperança, ó Deus, da melhora no Teu Filho Jesus. Que, além dos procedimentos médicos, creiam também no poder, ó Deus, da Tua palavra, no Teu poder, Senhor, estabelecido aqui na terra, no Teu Filho Jesus. Ajuda-nos grandemente e conforta-nos, consola-nos, mas que, sobretudo, queiramos olhar para Jesus. Te suplicamos essas bênçãos, ó Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Olá, irmãos. Novamente estamos aqui para adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar juntos. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção do sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã separado para mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro Teu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, ó Pai Jesus, Jesus. Eis-me aqui, ó Deus. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, ó Pai. E que agora, o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus que habita a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Você é bem-vindo, Pai. Entra na Tua casa, Deus. Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar,
me esvazio de mim, me esvazio de mim.